Fala pessoal, tudo bem? Aqui é Felipe Souza, tá começando mais um Perguntas e Respostas aqui no nosso canal. Claro, como sempre ao meu lado, Sarvas e Sarvas, como é que você tá? Tô ótimo, Felipão. Vamos agora responder que a gente está devendo bastante pergunta, então hoje, pelo jeito, vai estar recheado. É isso aí, ó. A gente já vai começar com o pé na porta, hein? O Corinthians Retrô, aí, aqui é a União Corinthians, tá? Não é nem o Corinthians, Esporte Clube Corinthians de São Paulo, não. O Corinthians Retrô pergunta o seguinte: o que leva o NBB a ter públicos tão baixos? Falta de qualidade será a única razão? Essa eu vou já começando a responder. Eu acho que é um conjunto de fatores, né? A gente tem pouquíssima divulgação dos jogos de uma forma geral. Eu não sei como acontece em Santa Cruz do Sul, acredito até que a comunicação seja até melhor, muito mais pelo time mandante, de interior, isso ajuda. A gente vai ver isso muito, tipo, Bauru consegue comunicar muito bem, divulgar muito bem seus jogos, Franca também consegue, porque são times do interior e normalmente a cidade e os jornais abraçam, porque só não tem uma disputa com o futebol, vamos dizer assim, como, por exemplo, o Flamengo tem a disputa do próprio Flamengo com o futebol, né? Então, o que a gente vê é, de uma forma geral, a divulgação dos jogos são ruins, de uma forma geral, tá? Você sabe muito pouco sobre as partidas. É claro, no site do NBB tem, no perfil do NBB tem, mas os clubes precisam se movimentar. Por isso que, assim, não é só uma coisa que o NBB tem que fazer. Os clubes também têm que se ajudar nessa divulgação dos jogos. Outro ponto é, qual é o atrativo hoje para você ir acompanhar o basquete nacional? Porque, assim, quando você vai para um jogo de futebol, primeiramente, você está lidando com um torcedor fanático. E quando eu falo torcedor fanático, eu quero dizer não aquele torcedor que gasta milhões de reais comprando produtos do time ou algo do tipo, mas é o torcedor que tem costume de acompanhar e seguir todas as novidades do seu clube. E quando ele vai para o jogo, o atrativo dele ali, obviamente, também são poucas, entre aspas, né? Você tem a barraquinha, você consegue comprar uma cerveja, uma Coca-Cola, você consegue comer e tal, mas em alguns outros estádios, por exemplo, tipo, você vai no Allianz Parque, você tem outros atrativos. Hoje, quando a gente olha o basquete em si, vamos olhar para o basquete, vamos olhar quem faz muito bem. Claro que é uma comparação totalmente desleal, tá? Financeiramente, situação econômica, situação social, tudo isso. A gente vê nos Estados Unidos, é um entretenimento. Tem um jogo de basquete, mas é um entretenimento. Claro, voltando ao basquete nacional, putz, Felipe, mas, cara, a gente não tem condição financeira que nem a NBA tem. Verdade. Mas não há nenhum atrativo para que chame as pessoas. Por exemplo, a gente não vê os clubes, ou são pouquíssimos os clubes, tá? Que usam seus próprios atletas para divulgação dos jogos. E lembrando, tá? Todos, sem exceção, todos os atletas possuem direito de imagem. Então, assim, se ele possui direito de imagem, o clube paga mensalmente para que eles possam usar o rosto do atleta, que possam usar a figura do atleta enquanto profissional do clube. Então, assim, quantos jogadores são usados hoje para divulgar os jogos? Quais são as ações para você fidelizar esse público? Quem já foi num jogo e quantas vezes você foi impactado mais uma vez para você voltar para ver uma partida de basquete lá? E o que te faria você voltar? Beleza, você não gasta, a maioria dos jogos você não gasta R$1 para você entrar. Mas o que tem lá? Por exemplo, o pessoal de São Paulo aqui vai saber melhor do que eu. Você vai ver um jogo no Pinheiros. Qual o atrativo que você tem? Você tem a barraquinha, você pode levar seu filho, sua filha, você pode, não sei, ir acompanhado e compra uma pipoca, compra uma bebida, compra algo do tipo.
não tem. Por exemplo, em Pinheiros eu não vejo. Em outros estádios, outros ginásios, até tem. Mas, assim, é um conjunto de fatores que, na minha opinião, que aí, alinhado também com a falta de qualidade de algumas partidas, só dificulta. Então, as transmissões, por exemplo, a gente tem hoje o NBB sendo transmitido pela ESPN, tem sendo transmitido pelo Sport TV, pela TV Cultura. Mas, assim, vamos pensar no Sport TV e na ESPN. Quantas vezes o assinante dos dois canais são impactados diariamente sobre o anúncio dos jogos? Quantas vezes são divulgadas essas partidas? É isso. Uma coisa é você transmitir, outra coisa é você falar sobre esse produto. Então, é um conjunto de fatores, na minha opinião, Salles. Como é que você vê isso? Cara, concordo 100% com você. E tem uma coisa que eu acho que o basquete peca muito. Eu acho que o basquete é muito maior do que ele de fato é. Ele não fideliza os seus torcedores. Ele não fideliza quem gosta de basquete. Usando o exemplo da NBA, por mais que a NBA tenha rios de dinheiro para jogar por aí, os caras fidelizam a pessoa que acompanha a NBA. Ele te dá várias coisas para você consumir da NBA o tempo inteiro. Você não esquece que a NBA existe. Pô, eu sei que horas é o jogo pra assistir na TV. Aqui, o que você falou do Pinheiros, às vezes você não sabe nem como você entra no jogo. Como é que eu faço pra entrar no jogo? Não tem nada. Ninguém fala em lugar nenhum. Tem lá as transmissões, mas aí eu já vi isso acontecer. A pessoa vai pro jogo, era pra levar 1 quilo de alimento pra entrar no jogo. Ela não sabia, não tinha lugar nenhum. O cara não deixou entrar. E aí o que era pra ser uma ação social virou um caos. E aí você fica, como é que a pessoa vai? Aí pensando em São Paulo, por exemplo, vai sair do trabalho pra chegar às 7h30, 8 horas no ginásio, pra assistir um jogo, quer dizer, pra tentar assistir um jogo que não sabe nem se vai conseguir entrar, não sabe se vai ter o que comer lá dentro, porque a pessoa vai estar com fome, tá saindo do trabalho. Então, é muito complicado, assim, essa parte do ginásio, porque ela é muito deixada de lado, ela não, parece que não serve para fidelizar o torcedor ou quem acompanha basquete, porque quem faz basquete aqui não pode esquecer que torcedor de basquete é raríssimo. Você vai ter pessoas que gostam de basquete no seu ginásio. E aí essas pessoas você tem que fidelizar, tem que trazer para perto de você. E é uma coisa que a gente não vê acontecendo com uma frequência, no mínimo, razoável. Verdade, verdade. E, assim, só para fechar aqui, a título só de questionamento, quantos os clubes, o Guanais já fez esse levantamento antes, tá? Mas quantos os clubes tem uma loja virtual ou física que vende sua própria camisa? Porque isso poderia ser um atrativo. Você ir para um jogo XYZ, poder comprar a camisa daquele time, você poder comprar um mascotinho, você poder comprar alguma coisa, um copo personalizado ou algo do tipo. Tudo isso vira entretenimento. É claro, tem o seu custo? Tem o seu custo. Mas aí você está vendo que a gente vai entrar num looping de novo, que assim, é gestão, é a equipe que se arrecada 4 milhões para montar o time. Esse gestor, ele não pensa no restante, ele pensa usar os 4 milhões só para contratar jogador e ainda assim se der mole ele fica devendo salário. Então, ele não pensa, ele não separa esse dinheiro para marketing, para uma verba de mídia, ele não separa para nada, para divulgação do seu próprio produto. Quer dizer, ele monta uma equipe que às vezes não é vista por ninguém, não tem faturamento, e ele podia estar ganhando, ele não precisa cobrar a entrada, mas se ele estiver vendendo uma camisa, estiver vendendo um copo personalizado, se estiver vendendo, cara, qualquer coisa. E é nessa hora que você consegue atrair esse público. Imagina se a cada jogo, você, quando entrasse no ginásio, ganhasse 15%, 20% de desconto em qualquer produto que estiver sendo vendido na loja, na sua primeira compra, e você deixasse seu nome e seu e-mail ou telefone com o pessoal.
Aí você já está entendendo que, assim, toda vez que você quiser comprar alguma coisa e você deixar lá o seu nome, o clube vai ter esse registro dessas pessoas e vai mandar, claro, a lei LGPD e tal, mas vai conseguir mandar mensagem, vai conseguir falar assim, Sarvas, eu vi que você veio no último jogo, olha, não se esqueça, amanhã vai ter jogo de novo, contamos com a sua presença. É nessa hora que você está fazendo o cliente, que é o torcedor, lembrar de você sempre e falar assim, putz, verdade, cara, eu não sabia que hoje tem jogo, vou lá ver um jogo. E é isso. O problema é, falta gestão, falta administração e pensamento crítico de quem está fazendo, entre aspas, o basquete. Os gestores precisam ser cada vez mais profissionais. E, de fato, nos últimos anos, profissionalismo não é o nosso forte no basquete nacional, em todos os âmbitos. Isso, para mim, está cada vez mais claro. Só que, assim, quem sai prejudicado? É você que vai estar vendo esse vídeo? Sou eu? Não. Quem sai prejudicado no final é o basquete nacional. E assim a gente vai. Vamos para a próxima pergunta, do Fer, 2581 lá no Instagram. Qual a importância de equipes como Memorial Santos, Basquete Tatuí, Cruzeiro e a volta do Vitória para o basquete nacional? Savas, quer começar essa? Cara, eu tenho uma opinião bem simples. A gente precisa fazer basquete no máximo de lugar possível. E esses times voltando, é basquete sendo feito em mais lugares. O time do Cruzeiro tem uma proposta interessante, aí ousada. O próprio Ronaldo falou sobre basquete já, que ele tem algum interesse. Então, isso é bem legal. E a gente precisa de clubes de basquete atuando, fazendo basquete e, se possível, bom basquete. Seria o ideal. Mas eu gosto muito disso, de ir espalhar o máximo possível. Sair um pouquinho desse nosso centro-sul aqui e conseguir colocar o basquete no máximo de lugares possíveis. Não, concordo com você. É isso, assim, eu acho que o importante é ter basquete, o importante é o basquete acontecer. E essas equipes movimentam o cenário delas, de uma forma geral. Não está movimentando no NBB, mas, cara, a gente já falou isso diversas vezes aqui. O basquete nacional, não coloquem numa caixinha que o basquete nacional é o NBB. O NBB não é o basquete nacional. E assim, de forma literal, tá? O NBB não é o basquete nacional. Assim como o Campeonato Brasileiro lá, organizado pela CBB, não é o basquete nacional. Não é. Nenhuma das duas competições não é o basquete nacional. O basquete nacional é o que eu já falei várias e várias vezes. O basquete nacional é o que acontece no Piauí, é o que acontece em Roraima, é o que acontece quando a gente não está vendo. É o que acontece nas escolinhas, ali está o basquete nacional. Então, assim, essas equipes que talvez não tenham poder aquisitivo de disputar grandes campeonatos, cara, elas estão movimentando o cenário delas, estão movimentando uma parte do cenário do basquete nacional. Tendo jogadores, tendo treinadores, usando as quadras, fomentando o basquete. Quanto mais times, melhor. Quanto mais times, melhor. Que tenha cada vez mais. Então, essa importância que eu vejo para essas equipes, acho que tem que ter cada vez mais mesmo para a gente crescer. O Fer manda outra pergunta aqui, qual o custo para se jogar o Brasileiro do CBB? E se o CBB ajuda os clubes de alguma forma? Olha, o custo, assim, acho que de fato, número exato, não tenho, acho que não dá para gravar aqui um número exato, assim como a gente também não consegue gravar um número exato do NBB, né? A gente sabe mais ou menos em torno quanto gira no NBB, mas o CBB é claramente mais barato, para a gente ter só ter uma noção, né? A taxa de inscrição da arbitragem é mais em conta, a taxa de inscrição é mais ou menos 15 mil
reais. Então, é bem mais barato que jogar o NBB, mas também é um outro formato, né? É um formato que aconteceu de sede para justamente diminuir os custos logísticos das equipes. Para se gastar, gasta-se uma vez só. Então vai se jogar naquela cidade, vai disputar o campeonato por lá. Então isso facilita muito. Mas a CBB, obviamente, ajuda ali, né? Com essa cobrança, vamos dizer assim, menor para esses clubes e até tem um formato interessante, vamos dizer assim, que a Confederação Brasileira ela divide essa taxa, né? Essa taxa é meio que rachada entre os clubes, então por isso que é um pouco mais barato para se jogar a competição. Então, assim, em termos de custo, a gente não tem como cravar um valor exato, mas que de fato é muito mais barato. Acho que, acredito eu, tá, que deve ser pelo menos a metade do preço, ou menos da metade, para se jogar o Campeonato Brasileiro organizado pela CBB. E aí, claro, né, a gente está. E aí tem uma comparação desleal, porque, assim, cara, a CBB é um campeonato que o Campeonato Brasileiro lá pela CBB está se organizando, está querendo crescer. O NBB está em outro patamar, né? O NBB já é um campeonato que está aí há algum tempo, sendo transmitido por grandes emissoras, tem grandes clubes, isso obviamente pesa, mas só para a gente ter uma ideia, tipo, para se jogar o NBB, o cara lá na antiga Liga Ouro, né, que era pré-CBB ali, o cara tinha que comprar pelo menos 50% da franquia para poder jogar o NBB no próximo ano. Então, assim, a CBB é mais barato, cara, basicamente mais barato, mas assim, isso não quer dizer muita coisa, porque você tem que botar vários pontos na balança, né? Divulgação de jogos, qualidade das partidas, tudo isso pesa. Então, assim, é relativo. Savas, quer comentar alguma coisa sobre esse assunto? Não, só reiterar também que às vezes a gente esquece que sede também tem um outro fator, facilita a logística, principalmente para clubes que não têm um staff gigantesco. As pessoas não estão tão habituadas assim, mas a logística de uma equipe de basquete do NBB é meio caótica. Então você colocando em sedes, você facilita isso também, principalmente para clubes que, putz, quem faz isso é uma pessoa da prefeitura. E aí essa pessoa, além de cuidar das coisas do time de basquete, tem de cuidar de 900 outras coisas e tudo mais. Então isso acaba ajudando e facilitando essas equipes a ficarem um pouquinho mais tranquilas para participar. Não, total. E até o último campeonato teve apoio da prefeitura, né, da sede. Então isso ajuda muito, obviamente, diminui os custos da própria CBB, diminui os custos dos clubes também. Logística é algo, cara, surreal. Se a gente botar no papel aí, é papo de 40, 50 mil e mais, tá? Então é algo bizarro. E para clubes com menor poder aquisitivo, né, faz uma diferença estrondosa. Com esse valor, se der mole, você contrata 5, 6 atletas aí. Então tem um peso. O Guanais faz, obviamente, uma pergunta irônica, né? Será que Alex e Larry Taylor já chegaram na metade da carreira, pelo menos? E aí, Sarvas? Cara, eu acho que tá chegando na metade da carreira. Ainda não chegou, acho que no final desse ano chega na metade. Os caras, eles são duas máquinas de jogar, é impressionante. Muito do tanto que eles se cuidam, do tanto que eles treinam, do quanto eles se dedicam e levam a sério. Mas mesmo assim é uma coisa completamente fora da realidade. Os caras aí, quarentões, ganhando título internacional e jogando bem. Então acho que no final desse ano aí chega na metade da carreira dele. Não, verdade. Não, assim, o Alex, o tanto que ele se cuida,
E o nível no basquete nacional, ele pode jogar mais uns 3 anos aí, que eu acho que ainda dá para ele. E aí fica um questionamento, né? Que é uma coisa que eu também já falei há algum tempo. Me preocupa isso, né? Tipo, é fantástico ver o Alex jogar, cara. Larry Taylor também. São dois, além de profissionais exemplares, né? São duas pessoas, pô, super legais ali quando tem que fazer entrevistas, os caras são super solistas, mas me preocupa o fato de ainda ter Alex, Larry Taylor, Teichmann, entre outros atletas, ainda tendo cada vez mais espaço no basquete nacional, porque a gente está vendo, então, que os jovens, vamos dizer assim, né, a gente não está vendo uma renovação nas equipes de uma forma geral, e a gente já falou muito sobre isso aqui. Então, quem acompanha a gente aí já sabe um pouco do nosso pensamento. Vamos para o Twitter. Seguinte, tem uma pergunta muito boa aqui, cara, do Dusan Radjovic. E aí, claro que essa pergunta é capciosa, porque ele é treinador de basquete e sabe muito bem como funciona o cenário. Ele perguntou o seguinte, Savas: quantos atletas entre 18 a 21 anos recebem minutos no NBB? E olha, Dusan, já vou te adiantar que eu não consegui ter tempo suficiente para fazer esse levantamento bonitinho, mostrar um gráfico para você aqui de minutagem, média de minutagem para esses jogos. Mas eu pensei aqui numa ideia de pegar pelo menos os 4 últimos times, né, os 4 piores times até o momento do NBB, como eles usam os jovens. De uma forma geral, e aí vale até um ponto, porque o União Corinthians, né, que está ali entre os 4, é o único ali entre os 4 que não tem nenhum jovem até 21 anos de idade. Já é um time mais experiente. Mas, de uma forma geral, os outros times, né, que é o Fortaleza, o Rio Claro, o Cerrado, ele tem uma minutagem maior. Então, a gente vai ter média entre 18 a 25 minutos em quadra. E até o próprio Cerrado, né? Tem, por exemplo, para a gente ter uma ideia, o Juan Miranda tem 28 minutos, né? O jogador tem 21 anos, tem 28 minutos de média em quadra. Então, é natural que esses atletas tenham cada vez mais espaço. Até quem usa mais os jovens, vamos dizer assim, é o time do Fortaleza. O Fortaleza, basquete cearense, tem o Thiago Dias, com média de 30 minutos em quadra, né, jogador de 21 anos. Então, assim, a gente vê as equipes na parte de baixo da tabela ali, tirando o União Corinthians, né, que é uma equipe que não tem um jovem ali de 18 a 21 anos, de uma certa forma, ele ainda dá espaço. Mas, aí, Dusan, vale um ponto que eu acho que também vai muito pela linha que você trouxe a pergunta. Por mais que a minutagem de alguns jovens seja relativamente alta, não são os principais jogadores das suas equipes. Então, esse é o ponto que vale a pena a gente trazer, né? Quando a gente olha para o próprio Cerrado, o Rachão é muito mais... tem um peso maior nessa equipe do que o próprio Juan. O Anthony Harris, o Keiron Sherrod também, que vem se destacando, são jogadores que têm um peso muito maior. Então, assim, o Juan ter minutagem um pouco maior é bom, é legal ter um jovem, mas, de uma forma geral, ele não é o jogador que impacta mais, que seja fundamental para a sua equipe ali, que seja determinante para a sua equipe. Quando a gente olha, obviamente, para os times lá em cima da tabela, né, a gente vai ver a sua linha de raciocínio da sua pergunta agindo de forma mais clara, né? Franca, Flamengo, São Paulo e Corinthians. O Corinthians até tem mais jovens, né? Mas Franca, Flamengo e São Paulo
são equipes que, obviamente, dão preferência para jogadores mais rodados. Então, obviamente, o jovem fica acabando de lado, né? Ele é deixado de lado. Para gente ter uma ideia, tipo, no Flamengo, dessa faixa etária, a gente vai ter o Leone, que tem 19 anos de idade, e aí depois, meu amigo, para você ter uma ideia, a gente vai ter jovens atletas aqui que nem aparecem direito na rotação, o Renato, o Emanuel, todos que estão listados, tá, no NBB. Renato, Emanuel, Gueiros, e ali o Emanuel tem 19, o Renato e o Gueiros têm 18 anos de idade, mas não são usados. De uma forma geral, não aparecem na rotação do time carioca. O Franca até usa mais, porque você tem o Márcio ali, né, com 20 anos de idade. O do Clá fica ali aparecendo um pouco mais, né, depois do seu desempenho na seleção brasileira também, que é um jovem com 17 anos. Mas é uma equipe que até tem mais jogadores jovens, né? O Renan é um ala-armador, 18 anos, né? Que está sendo preparado para ser uma nova promessa no basquete nacional. Mas no final das contas o Márcio tem espaço? Tem. Tem minutagem? Tem. Mas não é o nome do time. E não é, talvez, nem o terceiro nome do time. A gente tem o Lucas Mariano, a gente tem o Lucas Dias, tem o Jorginho, tem o Santiago Scala, e por aí vai, né? Então, Sarvaz, pergunta muito boa do Duzan, né? Sobre minutagem dos jovens. A gente já falou muito sobre isso aqui também, né? Acho que até no último ou no penúltimo episódio que a gente respondeu as perguntas do pessoal, a gente falou bastante da importância dos jovens terem espaço no NBB, mas pergunta boa do Duzan. Cara, é muito boa. E tem outro fator aí também. A gente tem que lembrar a qualidade da minutagem desses jogadores. Por exemplo, Pato e Pinheiros, eu acredito que eles tenham minutos de qualidade melhor. Às vezes esses jogadores eles jogam final de segundo quarto, final de jogo. Então, que já pode, o jogo já pode estar meio morto, assim. São aqueles minutos que a gente sabe que não vai desenvolver tanto o garoto. Tem o problema das equipes de topo de tabela, do imediatismo. Isso vai ser raríssimo da gente tirar, menos que apareça um talento aí. Mas eu também não tenho os dados compilados, né? Mas com certeza é menos do que a gente precisaria desses meninos jogando. Mas eu vejo que nesse ano parece que subiu um pouco. Eu não sei se eu tenho essa impressão por causa do time do Pato e do Pinheiros, que são times ali que são mais criados à base de jovens, mas parece que abriu um pouco mais o espaço para eles. E eu não sei se as equipes também não estão vendo que a fonte está secando dos mais velhos, sabe? Ou a gente tem muito dinheiro para pegar os caras que estão no topo da carreira, ou a gente vai ter que se virar com os veteranos, e os veteranos já não estão mais aguentando tanto que eles aguentavam. Então, pode ter sido um pouco de cada coisa aí. E, cara, o ideal seria que a gente conseguisse colocar aí, até 23 anos. Eu gosto de esticar até os 23. Pelo menos 50% desses garotos jogarem mais de 18 minutos. Mas eu tenho que saber também que a realidade é um pouco mais complexa que isso, e também que muitas vezes esses meninos eles chegam no profissional ainda precisando de muita coisa técnica. Então é difícil também você jogar eles na fogueira assim e não deu certo próximo, não deu certo próximo. Não é assim. Então tem que fazer esse tanto de ponderação, mas eu concordo que tinha que ter um volume maior, sim, de jogadores mais novos. E aí, já até complemento a pergunta do Bruno Ferreira Blois, que está sempre acompanhando a gente aqui. Ele fala o seguinte, ó: projetos como o do Bato Basquete seriam uma boa para dar oportunidade para novos jogadores? Deveria ser copiado por outros times, Sarvaz? Cara,
eu penso que é uma boa ideia até mercadologicamente. Você é um time que não tem muito dinheiro. Por que eu não vou apostar num jovem jogador, desenvolver ali, fico com o menino ali, faço um contrato de 2 anos com um garoto promissor? Por que isso pode dar muito mais certo, sabe? Se for um garoto ainda com muito potencial, uma dessas você vende esse jogador pro exterior e aí? Você ainda fatura um trocado com uma coisa que você nem esperava. Então, assim, eu, com uma visão, putz, vou montar um time, tenho pouca verba, vou apostar em jogador jovem. Vou apostar em jogador jovem, uma comissão técnica que seja especialista em desenvolver jogador, porque isso é muito importante. Não adianta você pegar um monte de jogador jovem, colocar um técnico lá que não é o perfil do cara desenvolver jogador. Então você tem que se preparar e fazer um planejamento, saber que você vai demorar ali uns 3, 4 anos para começar a recolher os frutos. Mas, cara, pode sim ser um modelo muito eficiente dentro do basquete nacional. Concordo. Só assino embaixo com o relator. Acho que seria fundamental para as equipes. Eu acho que é um investimento mais baixo. Acho que, na verdade, falta paciência. Falta um trabalho de médio a longo prazo. De novo, a gente vai voltar no mesmo disco arreado. Faz administração, faz gestão aqui a curtíssimo prazo. A gente é muito resultadista. Eles querem resultados para ontem. E não é pensado a médio e longo prazo. E assim, e muitas vezes não é pensado a médio e longo prazo porque nem os projetos sabem se vão conseguir sobreviver a médio e longo prazo, o que é mais desesperador ainda. Mas, isso, não vamos entrar nesse debate agora. Eu acho que quanto mais equipes apostarem em jovens atletas, melhor basquete nacional, mais jovens aparecendo no cenário, eu acho que isso seria fundamental. O Free Throw lá no Twitter também faz o seguinte, com o sucesso, entre aspas aqui, de Iago e Léo Mendel em ligas estrangeiras, podemos esperar o maior número de jogadores brasileiros tentando mesmo? Se sim, quais possíveis nomes poderiam seguir os mesmos passos? Olha, eu vou dar minha opinião aqui, como vocês sempre sabem, né? Eu vou máxima sinceridade possível. Eu acho que assim, deixa a temporada acabar pra gente falar que foi um sucesso. A temporada ainda tá acontecendo. E quando a gente fala sucesso em Liga Europeia, a gente tem que entender que assim, nenhum dos dois estão jogando nos melhores clubes da Europa. São clubes interessantes e importantes, obviamente, para a formação deles e para posicionamento. A gente falou bastante sobre o posicionamento de cada um desses atletas, né? Léo Mendel, ele já está subindo um degrau, ele está cada vez mais subindo para poder alcançar ali, jogar num grande clube, né? Num grandíssimo clube da Europa. O Iago está indo pela primeira vez para um time alemão que é conhecido por justamente abraçar esses jogadores que vêm de fora, para formar ele, para poder ser uma porta de entrada na Europa. Então, não sei, eu admito que eu ficaria com esse pé atrás de sucesso. Acho que sucesso está sendo muito forte, ainda mais nas ligas que eles estão jogando. E ainda assim, se for um sucesso mesmo, de fato, ficar comprovado, com métricas boas, sendo os maiores destaques dos seus respectivos times, eu não sei se isso motivaria os atletas aqui a irem, sabe? Eu tô tão desacreditado de uma forma geral, né? A gente esperava tanto os atletas indo para esse caminho de tentar algo a mais na Europa, e a gente vê cada vez mais, com o passar dos anos, jogadores preferindo uma coisa mais cômoda, vamos dizer assim, jogar aqui no Brasil, num campeonato, ganhar muito bem para jogar aqui, sem pressão nenhuma, porque é isso, você jogar lá fora, você tem uma pressão que não é a pressão do Brasil, né? Tipo, aqui a gente já falou sobre isso até no caso lá do Bruno Caboclo. Aqui não tem pressão nenhuma, aqui a gente não tem mídia praticamente cobrindo os jogos, tá? Então, assim, aqui
aqui na verdade é um paraíso, porque você pode fazer o que você bem entender, que de uma forma geral vai ser bem tranquilo. Quando o jogador vai para os Estados Unidos da vida, como o Bruno Caboclo, e ele viu isso muito lá, não só ele, o Lucas Nogueira também viu, entre outros, é que, amigo, a cobrança é muito maior da torcida, porque existe uma torcida fiel que acompanha o clube, que tem um outro pensamento, tem uma cobrança enorme da mídia, e a gente viu isso acontecendo. Então, assim, eu não sei se os jogadores brasileiros querem isso não, sabe? Eu tenho quase certeza que não. Não, mentira. Aí agora falando sério. A gente tem que entender algumas coisas que são um pouco mais complicadas para tomar essa decisão. Eu ainda tenho muita a visão de que o brasileiro culturalmente tem esse medo dessa exposição. Naturalmente é cômodo você ficar por aqui, você vai ser estrela aqui. Nós, como povo, a gente tem costume de ficar perto de casa, mesmo ficando adulto e tudo mais. Isso daí meio que corrobora para isso, e acaba que você tem jogadores que eles sabem que aqui eles vão ser craque. Então ele fala, para que eu vou me expor num negócio diferente, uma coisa nova, que eu posso acabar me ferrando? E essa possibilidade de ficar perto dos familiares e tudo mais também influencia demais. Você pode ver aí, toda vez que alguém vai para fora, aí pode expandir pro futebol, quantas pessoas ele leva junto, para morar junto, para ficar perto. É cultural nosso. É muito diferente, por exemplo, dos americanos. Os caras, tem um time querendo você lá em Israel. Tô indo. Ele já tá com a mala pronta. A Argentina é meio assim também. Então é um pouco cultural isso. Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado. Mas talvez com eles aí abrindo essa porta, talvez mostre que não é essa coisa, esse bicho-papão todo que a gente enxerga. Verdade. Só o tempo nos dirá a resposta correta, né, no final das contas. O Bolso do Brabo fez algumas perguntas pra gente, né? Foi 2 em 1. O que acharam do desempenho das equipes brasileiras na Sul-Americana e o que esperar da BCLA com a nova movimentação de estrangeiros, né? No Brasil, a entrada do Luke Martins, que assim, a gente nem... Até no vídeo sobre conversa sobre basquete, a gente nem falou, né, sobre... Até porque, assim, contratação, já é um velho conhecido do Flamengo, vem sempre. Então, acho que é mais uma renovação do que contratação ali do Luke Martins. A chegada do Michael Smith ali para o Franca, a possível chegada do Jordan Lovett para o Minas. E olha, assim, Bolso do Brabo, vou até simplificar, a gente até falou sobre isso, né? Tipo, vale a pena até se acompanhar o Conversa sobre Basquete. A gente falou sobre o seu Bauru, que foi campeão. O desempenho a gente esperava, assim, eu esperava mais, tá? Vou falar por mim, eu esperava mais do desempenho dos brasileiros. Fantástico o Bauru ter vencido, ter sido campeão e com méritos, né? O que jogou o Gemerson, o que jogou o Fusaro, o que essa equipe jogou foi ajeitadinha ali, praticamente todos os jogos, fazendo muito bem arroz com feijão. Sofreu no começo da competição, mas depois se reergueu. Mas a gente esperava mais. Por exemplo, eu esperava mais do São Paulo. São Paulo foi muito abaixo do que eu esperava. Na verdade, até no começo, né, a gente até previa ali um São Paulo na final, por exemplo. Mas o Bauru no final foi uma grata surpresa, vitória importante, título importante, e foi um desempenho ali que acho que salvou. Se fosse na média, acho que passou um pouco mais da média ali pelo Bauru, porque se fosse pelo São Paulo, seria sofrido, e o São Paulo tanto que já se movimentou no mercado para contratar o Túlio da Silva para acalmar um pouco esse ânimo depois de uma derrota, depois de uma eliminação dura na Liga Sul-Americana. E na BCLA,
com a movimentação dos estrangeiros, a gente também falou sobre esse tema no Conversa sobre Basquete, vale a pena se acompanhar, mas vou deixar aqui meus 20 centavos, Franca está vindo cada vez mais forte, contratação do Michael Smith é claramente um sinal do Elinho, que ele quer, talvez, menos um time defensivo e mais sim uma potência ofensiva com o Jorginho, com o Santiago Scala, com o Lucas Mariano. A gente viu ali, a gente até falou sobre pelo menos 6 atletas nos últimos 2 jogos na BCLA chegaram no dígito duplo. Então, para mim, ali o Franca é o grande time para a gente poder ficar de olho. Esse Minas, se reforçar com o Jordan Lovett, pode ser interessante. O Flamengo caiu num grupo enjoado, mas o Flamengo é o Flamengo, né? A gente sabe o quanto essa equipe também é tradicional, né? Tem uma tradição forte nessas competições, e o quanto o Gustavinho também pode tirar dos jogadores, né? Mas caiu no grupo ali do Instituto Córdoba com o Penharol. Mas acho que Franca, para mim, é o time que, olha, tá com algo a mais para ser campeão. E para você, Salles, como é que você avalia o desempenho dos brasileiros na Liga Sul-Americana e o que esperar da BCLA? Eu concordo com você, eu esperava mais do time de São Paulo na Liga Sul-Americana. O Bauru, que não prometeu nada, entregou tudo. Foi ali, começou mal o campeonato, depois foi ganhar. Perdeu quando podia, depois não perdeu mais. Essa foi a verdade. Mas o São Paulo foi bem mal. Até a própria Unifacisa, por mais que fosse estreia em competições internacionais, dava para ter feito mais. Mas eu acredito que dentro da média ali, foi o que você falou, o Bauru perguntou qual que era a nota mínima, foi lá, tirou a nota mínima e foi campeão. E com todo o mérito, assim. Não podemos esquecer que os caras ganharam os jogos que precisavam ganhar e os outros não. Simples assim. Já na BCLA, eu concordo com você. Esses 2 jogos aí que Franca fez animou todo mundo, abriu o olho. Então, quem vai vir ali para jogar com eles já sabe que a coisa não vai ser tão simples. Com mais um matador de bola, mais um maluco pontuador, isso tende a piorar. Pro torcedor vai ser ótimo, porque você vai ver jogo ali de 120 pontos, continuar desse jeito. Mas eu acredito que Franca... Vamos ver a estreia aí do Flamengo. O Flamengo, foi o que você falou, caiu num baita grupo enroscado ali, com o Instituto Penharol. Se jogar bem, ganhar convincente desses 2 times também, já acende alerta nos outros times, falando, viemos para ganhar de novo. Então, eu acho que Franca e Flamengo estão ali um pouco mais acima. E o time do Real Estelí também, que é sempre uma carne de pescoço ali, ganhou uma e perdeu uma, mas é um time encardido ali da Nicarágua. Boa. E Savas, vamos chegar aqui nas últimas 2 perguntas. Eu vou compilar elas tudo junto, tá? Uma pergunta foi do Bruno Ferreira, Blois, e outra pergunta do grande Hugo Bezerra da Silva. O Bruno pergunta o seguinte: qual o nível da Liga Argentina e Mexicana se comparado ao NBB? E o Hugo pergunta quais são os critérios técnicos em outros países para acesso à BCLA. São convites ou algo do tipo, e como são as ligas nacionais nos países latino-americanos, exceto Brasil e Argentina, comparado ao NBB. Savas, pode trazer... Se você quiser, eu repito a pergunta, tá? Mas traga aí os seus 20 centavos. Bom, vamos lá. Primeiro eu vou começar com o nível das ligas argentina e mexicana. A Argentina hoje está um pouquinho abaixo do NBB, muito por causa de questão financeira, muita debandada de jogador. Só que diferente daqui, lá eles produzem muito atleta. Então, isso aí a gente sempre tem que ficar de olho, porque hoje está abaixo. Um ano que vem uma geração mais forte, atropela a gente de novo. Então, mas a Argentina, muito por causa da questão econômica, é mais baixo. A mexicana eu já enxergo ali muito parelha, se não for um pouco melhor.
É uma liga mais curta, isso também tem que ser lembrado, ele é um pouquinho mais curta do que o NBB, mas eu sinto que tem um investimento um pouco maior das equipes. Então, os jogos são mais duros, qualidade técnica um pouquinho maior, muito também porque tem muito atleta naturalizado, muita gente ali do Caribe e tudo mais. A Liga Mexicana tem umas regras ali para estrangeiro um pouco flexíveis, vamos colocar assim. Então isso facilita um pouco para melhorar o nível da competição. Mas ali, nível NBB é um pouquinho mais forte, mas a diferença também não é tão grande. Agora, sobre as ligas em outros países. Cara, isso é uma loucura. Porque varia demais. A gente falou até no outro vídeo do Túlio jogando na República Dominicana. O campeonato na República Dominicana não tem nem site. É um negócio assim meio esquizofrênico. Parece que os caras se juntam num dia lá. Quem joga e rola o dado e vai. No Paraguai já tem um campeonato um pouquinho mais organizado, mas também a organização não é muito forte. Na Bolívia, eu sei que tem um campeonato razoavelmente organizado. Então, assim, varia demais para você colocar num pacotão, assim. Lembrando também que a maioria dos países é muito pequeno, não chega nem aos pés e volume de pessoas e jogadores de basquete que tem Brasil e Argentina. Mas falar que existe um padrão na América Latina é loucura, porque é uma coisa muito diferente de um país para o outro. E chega a ser até engraçado, porque muda muito até o estilo de jogo por causa disso. Bom, e os critérios para jogar BCLA para os outros países? Cara, eu não peguei. Ato falha, posso até trazer pro próximo vídeo, mas eu sei que Nicarágua é o campeão do torneio da Liga. No Canadá eu não lembro exatamente, porque eu sei que o Canadá é um enrosco danado também. Colômbia, se eu não me engano, também México, aliás, é convite, também é outra coisa meio maluca. Mas para não falar besteira, eu prefiro trazer no próximo vídeo, aí eu trago a informação certinha. Boa. Hugo, então pode ficar tranquilo, a gente vai falar um pouco no próximo vídeo sobre os critérios técnicos, né? Se existe um critério técnico, né? Porque tem convite também para jogar na BCLA. E sobre as ligas, né? Foi o que o Savas falou. Acho que a Liga Argentina, de fato, financeiramente é bem abaixo até do NBB, e na qualidade, acho que a NBB até oferece mais. A mexicana, tiro curtíssimo, mas depende muito também dos americanos, de contratações que vêm de fora para poder ter uma robustez. Liga Uruguaia também perrengue ali, começa, não começa, termina, não termina. É difícil. Assim, no cenário latino-americano é uma zona, de uma forma geral, que é tenso, porque muitas competições, se a gente olhar, e é engraçado, né? A gente está falando da Liga Mexicana, que não é sul-americana, né? Que já é uma liga norte-americana, mas a Liga Mexicana a gente fala que depende muito dos atletas americanos, jogadores de fora para render. O que é engraçado é que aqui também é a mesma coisa, né? Que a gente talvez tenha um olhar mais carinhoso, vamos dizer assim, com o basquete nacional, mas se a gente olhar, olhando para todos os clubes, porque aqui, na verdade, a maioria dos jogadores que se destacam até também são brasileiros, né? Jorginho, Lucas Gia, Lucas Mariano, isso influencia bastante, diferente da Liga Mexicana. Mas aqui também os estrangeiros também são fundamentais para todas as equipes, o que é bem interessante, mas de uma forma geral são equipes que dependem muito de contratar jogadores de fora. Então, tirando ali um pouco mais da Liga Argentina, né, que ela consegue formar mais atletas, e aí vale a pena também, num outro vídeo, com uma certa calma, a gente trazer um pouco
por que a Liga Argentina forma tanto atleta. A gente já falou isso lá atrás, mas eu queria trazer um pouco da visão do mini basquete, que é uma coisa que aqui não se fala, mas a quantidade que se forma e a importância do mini basquete na Argentina, com pelo menos 50 campeonatos anuais acontecendo e fomentando o basquete na Argentina, o quanto isso ajuda. Mas é isso, assim, de uma forma geral, acho que a Liga Mexicana tá ali parelho, talvez um pouco a mais, talvez, né? Eu ainda acho que até o NBB até esteja um pouquinho na frente pela quantidade de jogos, isso influencia, então você tem uma constância um pouco maior do que a Liga Mexicana, mas a Liga Mexicana pelo menos ainda leva torcedores, né, para os ginásios, então a torcida vai, comparece, então pois é. O Savas que o diga que viu vários jogos do Astros de Jalisco ali 1h da manhã aqui no Brasil, sofrido, meu amigo, sofrido para poder ver esses jogos. Mas é isso, pessoal, a gente espera que tenha respondido suas perguntas, ficamos devendo a pergunta do Hugo ali para responder de uma forma mais clara ali para o Hugo, mas já agradecemos também. E até a próxima. Esperamos aí que a gente possa encontrar o quanto antes para poder continuar falando sobre basquete, que é sempre importante. Savas, mais uma vez, muito obrigado, hein? Eu que agradeço, Felipão, e só para reiterar, a gente vai ficar devendo porque a pergunta do Hugo foi tão boa que não dá para tentar puxar de memória, o negócio tem que ser um pouco mais bem estruturada a resposta aí. É isso, com certeza, com certeza. A gente vai trazer com o maior carinho, que é fundamental. Pessoal, agradeço também você que assistiu até o final desse vídeo. Comente o que você achou, curta, compartilhe, se inscreva e, claro, deixe suas perguntas aqui também pra gente poder ler, poder responder e falar com vocês, que é sempre bom. É isso, pessoal. Até a próxima.